noite, nossos internautas, nossos ouvintes, web espectadores, o pessoal que está aqui no estúdio. Mãe Ivanete de Ançã, hoje voltou. Meu povo. E as nossas convidadas, uma boa noite para vocês e vamos... Boa noite, mulheres maravilhosas. E está no ar mais um programa, mais um diálogo aberto, um espaço para conversas verdadeiras, cheias de história, emoção, histórias que inspiram, transformam e mostram a inclusão, que é o som mais bonito que podemos ouvir. Mãe Ivanete. Estava meio que afastada por motivos de saúde e também de trabalho, mas estamos de volta, trazendo um bom caminho, aqui junto da doutora Jandira, apresentadora desse programa, trazendo alegria de viver, como eu já falei para vocês, histórias lindas e reveladoras, porque nós somos capazes. E aqui tem histórias para mostrar que você, mulher, você é capaz de construir o teu futuro, de ser feliz, ser bela, de sorrir e ter essa alegria maravilhosa de viver, conquistar tudo que tu deseja. Nós temos essa força, basta acreditar. E vamos pro papo de saia, meu povo! Então, sejam muito bem-vindas, Rita Schaefer, nossa querida, amada Rita Schaefer. Lu Medina, maravilhosa, né? Nossa mulher... o sorriso mais top da vida, depois da mãe Ivanete. Não provoca nem nada, né, gente? Não provoca. Não posso provocar sem ação. Ai, todas muito maravilhosas, né? Querida, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Estou muito feliz, uma alegria mesmo. Eu agradeço o convite, né, que a Jandira fez, trazendo um pouco, né, da nossa história, a minha história entre Pinhal e Cidreira. Tem uns anos aí que eu divido o coração com a cidade aqui, quero muito bem, e procuro fazer um trabalho tanto lá quanto aqui. Mas agora a gente mais ou menos vai destrinchando um pouco da nossa história. Então, nós tínhamos até no nosso card, tá, a Janete Ramalho estaria aqui com a gente, contando a história. Ela faz um trabalho maravilhoso lá em Balneário Pinhal, tem uma história de vida incrível, né? E só que ela teve um problema de saúde e não conseguiu estar aqui com a gente, tá? Então, embora ela não esteja, a gente vai falar um pouquinho dos projetos dela. A Rita conhece bastante dos projetos, eu vou pedir que a Rita conte um pouquinho para nós do que ela conhece do trabalho da Janete. É difícil de falar da Janete. Bom, a Janete é uma pessoa que eu tenho mais de 25 anos, né, de conhecimento com ela. A Janete procurou dentro da cidade, dentro de Balneário Pinhal, buscar incluir sempre a comunidade. Então, ela sempre fez projeto voltado à economia solidária, que ela começou lá um período atrás. E aí, um belo dia, para variar, ela inventa a Associação Viva Maria, que eu faço parte, né? Eu sou uma das sócias fundadora, junto comigo a Jandira, né? Nós duas temos um pouco... a Viva Maria é uma história longa. E aí, o que aconteceu? Lá em 2005, né? A Janete sempre em defesa da luta a favor das mulheres e meninas, dos direitos delas. A gente cria, então, a Associação Viva Maria. E ali, ela começa, então, através de abaixo-assinado, nesse período, ela ajuda a criar o Condim de Balneário Pinhal, aonde tem uma representatividade de uma suplente e uma titular, que porventura a presidente sou eu e a vice-presidente é a minha maravilhosa Jandira, né? Nós entramos pela sociedade civil representando o município. E aí, o que acontece lá na Viva Maria, né? Todas as segundas-feiras, a Janete, que hoje ela é a presidente lá da associação, ela reúne, né, as mulheres, elas se encontram nas segundas-feiras para fazer oficina de artesanato. Tudo que elas produzem, elas expõem, né, os produtos na rua coberta, que é para buscar renda para aquelas mulheres que trabalham, né, além de gerar uma maneira de gerar trabalho para elas.
entre as associadas E ali. aprendizado, né? Algumas que estão lá não conheciam o ofício e acabaram se apaixonando, né? E aí, a Janete também tem uma parceria com a Emater, onde eles levam sempre, uma vez por mês, né, algum trabalho para dentro da associação, para eles ampliar o conhecimento das sócias. Hoje também está participando lá, junto com a Janete, a Cláudia. Ela é uma cabeleireira e manicure, que ela vai para lá. Ela faz o atendimento para as voluntárias, para as sócias, né, que participam, e faz esse serviço voluntário lá dentro. No inverno também é feito um trabalho social com a confecção de quadrinhos do amor, que é transformado em mantas, que a Janete faz com as gurias lá, para agasalhar os idosos nas casas de repouso. Não bastando, ela e o Avelino, eles também têm a banda que é a Pura Teimosia, que eles criaram lá, né? A banda Pura Teimosia, ela é de 2016. Esse grupo agrega pessoas com e sem deficiência no mesmo ambiente musical. Eles promovem a socialização e o respeito um com os outros, né? E também, eu vou ler aqui, ela mandou um histórico, e aí eu vou ler como funciona esse projeto deles lá. Foi fundado em 9 de agosto de 2016, esse grupo agrega pessoas com e sem deficiência no mesmo ambiente musical, promovendo a socialização e o respeito. Eles têm jovens com síndrome de Down, autistas, deficientes visuais e auditivos, além de pessoas da comunidade que acreditam que a música é uma importante ferramenta no processo incluso. Começou quando o jovem Daniel, que é o filho deles, da Janete e do Avelino, ele tem síndrome de Down, resolveram tocar vários instrumentos musicais, como cavaquinho, pandeiro, reco-reco, bateria e o cajón. Hoje o Daniel é considerado um orgulho para o grupo, pois toca vários instrumentos. Além de superar limites, incentiva outras pessoas a participar do grupo. O grupo é aberto à participação de qualquer pessoa interessada em aprender música e após uma avaliação. A meta é eles se comunicarem, se divertirem, respeitando as diferenças e promovendo a igualdade entre os participantes. Os ensaios a gente já vai aproveitar aqui e já vai expandir o convite. Depois o Sr. Avelino lá, a Janete e o Daniel, que segurem o pagode. Mas é toda terça-feira, a partir das 15 horas, na rua 25 de março, número 500. E o grupo, ele é formado pelo Avelino, que toca cavaquinho, o Milton, a cubana, a Aparecida toca meia-lua, a Inês, o chocalho, o Denis, o timbal, o Floriano, o pandeiro, o Clóvis, o bongo, o Daniel, é a bateria, o Jorginho é o mini bongo, a Jaqueline é o pandeiro e a Gisele é o cajón também. Então, esse grupo vale a pena escutar. Eles são, assim, maravilhosos. Então, essa é um pouco da história da Viva Maria, que nós temos muito orgulho de fazer parte, né? Uhum. É isso, dona Jandira, por enquanto, do que eu tenho falado da Viva Maria, porque eu tenho mais. Vou deixar pra falar um pouco. Boa noite. Medina. Boa noite, Manuel, Eloí, Patrícia, Maria Cristina. Seja muito bem-vinda, minha querida. Boa noite a todos aqueles e aquelas mulheres e homens também maravilhosos que estão aí nos assistindo. Uma ótima noite para todos. Simbora, povo, vem? Vamos compartilhar, vamos comentar, vamos curtir, vamos perguntar. Temos uma advogada, uma mulher maravilhosa, pelo jeito administra, que é uma beleza, tudo. Uma mulher que encanta. Vamos lá, gente. Façam perguntas. Terem suas dúvidas sobre o trabalho de cada uma delas. E vamos movimentar. A vida é movimento, meu povo. Não podemos parar. A gente sabe que ele é um trabalho que levanta pessoas, porque, na verdade, assim, o que a gente vê muito antigamente, as pessoas, principalmente as pessoas que tinham síndrome de Down, elas já eram estigmatizadas. Então, não faziam nada, elas não podiam fazer nada, porque, principalmente as famílias, elas não entendiam que aquela criança teria capacidade de fazer alguma coisa. Eles viam como uma deficiência completa, assim, sem capacidade de nada. E
no caso da Janete, ela pegou essa deficiência do filho e levou e transformou em um trabalho maravilhoso, um trabalho lindo, né, que dá a chance de outras pessoas se reconhecerem como pessoas. Porque esse é o foco, é se reconhecer como pessoas. E assim, isso também a Rita vai poder falar. E o apoio do governo? Né? Então, eles procuram trabalhar, né, no espaço da casa deles, até receberam alguns convites para participar, né, lá na cidade, mas a gente sabe que tudo se torna um pouquinho mais difícil, né, quando vem dessa parte mais governamental pela função da burocracia. Então, por mais que a gente tenha a documentação, tudo legalizado, tudo direitinho, sempre tem um pouco de dificuldade. Então, a Janete, ela faz esse trabalho, assim, junto com eles. Quem muitas vezes, assim, auxilia ela, e eu não estou aqui para defender nenhum político, mas verdades sejam ditas, né? Ela tem um apoio muito grande da Maria do Rosário, e lá dentro de Balneário Pinhal, pelo trabalho da Janete, ela termina sempre mandando verba, né, para a Janete, direcionando principalmente para as crianças que são para os especiais. Então, a Janete conseguiu ali eu acredito que em 2022, se eu não me engano, 23, veio uma verba, né, para fazer aquela praça da inclusão para pessoas especiais, né, com deficiência, ali na frente na frente da prefeitura, na frente do... na Praça do Cidadão, ali perto do Conselho Tutelar, foi gerado, então, uma verba para ter esses brinquedos para essas crianças poderem brincar. Então, tem um balanço especial, que é para quem é cadeirante, vão colocar aquela criança lá dentro daquele balanço, vão brincar com ela. Então, a Janete procura sempre fazer essa busca junto com o governo, de alguma maneira, assim, que venha alguma verba que auxilie tanto os dela, quanto para todos da comunidade, né? Então, eu acho que esse trabalho da Janete, ele é bem importante nessa parte. Tem mulheres maravilhosas, mas eu preciso mandar 2 beijos maravilhosos para 2 seres de luz das nossas vidas. Bruno Badiali, meu filho amado, beijo. Obrigado por estar sempre com a gente, tanto no Papo de Saia, quanto no Povo de Axé, sempre com a gente. Manuzinha, minha princesa linda, obrigada por estar com a gente. As mães da sua vida. Obrigada, filha, por estar sempre junto com nós, acompanhando, incentivando e dando esse sorriso lindo que tu tem. Beijo, filha! Beijo, beijo. Ah, não, mas como não deixar interromper? Como não? Não, é proibido não dizer não para ela. Depois desse trabalho, assim, que além, né, da Viva Maria, que eu procuro fazer parte, ajudando lá a Janete, sempre essa função, assim, com alguma parte da comunidade mais carente. Trabalhei dentro da prefeitura de Balneário Pinhal, cuidando do departamento da mulher até então, né, aonde eram mulheres vítimas de violência, aonde a prefeita Márcia me deu essa oportunidade de trabalhar lá dentro. E a partir daí, então, também surgiu uma outra oportunidade para mim, que foi aqui em Cidreira, e era trabalhar com as mulheres do litoral. Começou num convite para fazer parte. Eu faço parte de Pinhal, eu e a Vivian Kauer, que é da Pé de Vento. E aí depois tem outras integrantes daqui de Cidreira, que é a Helena, a Márcia, a Ângela Cavalli, Johnny, Jacira, Jandira 1. Não, Jacira 1 e Jacira 2, a Jandira tá aqui. Eu troco a mulherada. É muita mulher junto. Uhum. Eu acho que estão todas aí. Eu espero não ter feito pecado, deixando alguém de fora. E aí, tem a Rita Cetra, que é a que cuida de cabelo. Então, o que a gente começou num convite, né, para nós ter um grupo de mulheres para ajudar outras mulheres. E aí, um belo dia, surgiu, quem sabe a gente faz uma coisa diferente, se faz por intermédio da dona Márcia Passos, né, porque ela veio de Porto Alegre para cá.
E aí ela fazia esse trabalho em Porto Alegre, que era os aniversários solidários, né? E aí, então, se surgiu em fazer o tal dos 15 anos comunitário, aonde recebemos aqui, para receber as meninas no dia da festa, a Escola Tiradentes, que eles enviam os meninos de lá, os cadetes, né? Para o evento acontecer bonito para elas. E aí, o que a gente faz? A gente procura sempre que venham meninas, as escolas indicam, né? Meninas que são bem baixa renda, que não vão ter condições de ter um aniversário. Né? A escola faz essa indicação, aí depois tem uma equipe que vai, faz a visita, conversa, como funciona. E a partir dali, então, a gente procura fazer até a data do aniversário, tem um período que a gente faz a seleção, e depois começa, então, palestra com elas sobre violência doméstica, sobre empreendedorismo, saúde da mulher. A gente procura mostrar para elas um pouco, em muito pouco tempo, alguma coisa assim da vida, né? Tenta plantar uma semente que lá no futuro venha a dar um up na vida delas, né? Que sejam mulheres valorosas, né? E aí o que acontece? No dia a coisa se transforma daí. Aí a gente fica ali meses trabalhando nessa função, a gente vai atrás convidando padrinhos, convidando voluntários, comércio, enfim, é uma rede muito grande de ajuda, né? Que graças a Deus a gente consegue. Esse ano vocês participaram com a mídia, né? Ainda tem coisas para entrar, não foi ainda colocado nada, a gente não colocou ainda foto. Porque o que acontece? As pessoas trabalham voluntariamente e elas precisam ter, no tempo de folga delas, organizar aquele material para então começar a mostrar aquilo que foi feito. E aí, o que acontece, né? A gente tem lá as correrias e vai para um lado e vai para o outro. Só que no dia e o que acontece depois, que fica marcado na vida delas, tudo que foi de sacrifício, tudo se apaga. Porque aquele dia é o da história da vida delas, né? Então a gente procura deixar com que a família fique organizada, arrumada. Tudo começou quando a gente não tinha nada. Nós não tínhamos um pinto para dar água, eu digo assim. Começou cada uma tirando camisa de dentro de casa, um paletó, porque a gente não queria só a menina arrumada. A gente queria a família arrumada, porque aquela foto delas é uma lembrança que elas vão ter pro resto da vida. Então, assim, a gente procura a fazer o máximo que pode ali para elas, né? A gente dá tudo para elas e para a família. A menina é contemplada e mais 6 pessoas da família. Né? A única despesa que elas têm é a bebida. Porque tudo é na base do voluntariado. E nós temos a grande... como é que eu vou dizer assim? Uma oportunidade que veio dos deuses, porque a gente não tem um lugar lá em Pinhal que nós pudéssemos fazer uma festa. Não tem um espaço organizado, né? Hoje estão organizando alguma coisa lá e eu acredito que futuramente a gente vai conseguir realizar algum evento lá, mas como o grupo se criou aqui em Cidreira e tivemos a parceria da Lena, do Amigos, então o evento é lá dentro. Para nós economiza muita coisa, economiza decoração, economiza um monte, porque aquele salão ele é perfeito, né? Então ela cede tudo organizado para nós, toalha, pronto na mesa, tudo. Então assim, o primeiro a gente não tinha noção como é que a coisa ia acontecer. Hoje a gente já tem uma noção um pouco melhor do que vai acontecer, e a gente vai, cada ano que passa, vai incrementando e vai modificando. E a gente, o pouquinho que sobra, quando sobra alguma coisa de dinheiro da venda de ingressos extra, a gente procura, sempre no outro ano, vai para Porto Alegre ou vai em algum lugar, uma loja que esteja já alugou todos os vestidos que elas puderam, e aí elas botam num preço bem abaixo, né, para nós comprar, para nós poder arrumar a próxima menina do outro ano. Então, hoje, no primeiro ano a gente começou com 15 meninas, no segundo nós tivemos 15 de novo, no terceiro ano foram 16 e esse ano foi 18. Esse ano foi o recorde. Então, assim, é muita coisa pra gente fazer, né? O espaço tá começando a ficar pequeno. E antes de ter encerrado o evento, nós já temos 4 pro ano que vem para espera. Que já se candidataram. Se elas vão passar no requisito de boas notas,
ser estudiosa, enfim, elas têm que ter o requisito mínimo. Eu ia que uma menina tem perguntar que ter. quais os requisitos para que a Não menina ter possa filho, né? Que ela, enfim, ela esteja dando passo. A gente orienta muito que estudem, porque precisa. A mulher hoje em dia, e principalmente elas, as meninas, elas têm que pensar no futuro, né? Porque a gente diz sempre que filho é muito bom, mas na hora certa. Sim. O relacionamento é muito bom, mas desde que bem escolhido, né? Mas, às vezes, tem alguma que já tá lá namoricando, não tem como não, né? Que essa é a fase, não adianta. Mas, enfim, né? A principal questão é que elas não vão conseguir ter uma festa, infelizmente, às vezes, que a família não vai conseguir dar. Esse é o nosso objetivo, né? E tudo começou por nós na fala de apresentação, no primeiro dia que nos convidaram a participar. Por incrível que pareça, das 20 mulheres que estavam naquela noite, eu acho que só uma, se eu não me engano, que foi a Jacira, que teve a festa contra gosto, porque ela não queria a festa de 15 anos, e ainda foi assim, calça jeans e camiseta, nós tínhamos que matar ela. Porque o resto das outras meninas, ninguém teve condições, porque alguma teve algum motivo, e a gente não conseguiu ter uma festa de 15 anos. E ela que os pais queriam dar a festa, ela foi rebelde. Que barbaridade. Então, hoje, quando acontece a festa das meninas, a gente termina de alguma maneira se realizando, né? Porque aí a gente vai viver o que a gente não viveu. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a emoção que vocês que organizam esse sonho, o que vocês sentem nessa hora? Ai, mulher, assim, é um misto, porque cada uma tem uma história de vida diferente. E as histórias não são bonitas, né? A gente, no percurso daquele período ali, a gente vai nos apresentando algumas coisas que a gente nem imagina que possa existir no mundo. O tamanho da crueldade, né? E aí a gente se satisfaz quando vê a emoção delas, né? De estar entrando e o olho brilhando, porque nem elas imaginavam. Porque a gente diz, calma, vai acontecer isso. A gente diz mais ou menos. Mas no clique é na hora que elas entram com eles, a hora que elas recebem a rosa, o cadete entrega a rosa para elas. E aí ali elas entendem que é verdade o que está acontecendo com elas. Né? E a gente se sente feliz, porque a gente conseguiu fazer uma vida feliz, né? Uma não, né? Na verdade, a gente faz 18 e nessas alturas de campeonato aí a gente já tá... Na verdade, tá mais de 50 meninas. E a família toda. Eu ia falar, na verdade, tá realizando, de repente, o sonho daquela mãe que também gostaria de ter tido uma festa e não teve, não poderia proporcionar para essa filha, e acaba... A mãe acaba se sentindo realizada também. A gente chega quando, às vezes, esse ano, principalmente, assim, eu nem esperava, do nada veio uma assim, ela deu um abraço tão bom. Ela deu um abraço tão bom, tão gostoso. E ela disse assim, muito obrigado por tudo que vocês fizeram, porque eu jamais imaginei que ia ser desse jeito. Eu digo, nossa, isso aí não é nada. A gente pudesse, né, dar muito mais além do que aquela festa ali, né? Fazer com que ela seja, assim, uma menina realizada lá no futuro, que tenha condições. A gente sempre deixa a porta aberta para elas, né? E convida elas com que elas continuem participando de outras festas, até para elas darem um depoimento para outras meninas, né? Algumas às vezes vêm, outras, né, a gente termina perdendo o contato. E o que a gente faz, assim, né? Procura que o governo dos municípios, né, dependendo do grau do estado, daquilo que a gente termina, às vezes, sabendo que aquela menina está vivendo, a gente pede que eles nos atendam numa necessidade de dar um encaminhamento para o atendimento daquela menina, né? Com a equipe especializada, assistente social, psicólogo, né? Uma orientação melhor, um atendimento médico, porque passa algumas coisas bem, bem cavernosas na nossa mão. Então, quero mandar aqui, ó. Infelizmente. Quero mandar aqui um beijo de novo para Maria Cristina, que está falando sobre o projeto esse projeto, Rita, ela está falando, admiro demais você e todas as integrantes, as pessoas, comércio, instituições parceiras, proporcionarem a essas meninas sonharem e verem que é possível uma nova vida. É encantador. E a Marta, enfermeira,
Boa noite. Surpreendente a qualidade de convidadas que temos. Mulheres empoderadas em um mesmo espaço. Show. Super fã. Amada. Então, Muito obrigada. Beijo, Marta. Beijo. Muito obrigada. E assim, falando ainda um pouquinho mais sobre sobre esse projeto, elas não ficam só no baile, como tu falou, são feitas palestras, vocês fazem toda essa... Então essa menina, ela não vai sair dali só, eu tive uma festa Não. e pronto. Elas Não. vão sair dali... Tem uma história. Elas vão até sair aberta. dali já com uma escolha, com conhecimento, sabendo que elas podem ser alguma coisa, que elas não precisam repetir, de repente, a história da sua mãe, Da sua da sua família, enfim, Conhecidos. porque a tendência da menina é seguir, copiar a história da mãe. Uhum. Isso é genético, não é porque ela quer. Não. Mas nesse momento, quando elas fazem elas participam desse trabalho, desse projeto, dessas palestras, elas entendem que elas podem ser alguma coisa, que elas podem ser mais, de repente até ajudar a sua própria família, né? Esse ano teve uma situação lá que as gurias teve a mãe de uma do ano passado, a filha esse ano. Eu não me lembro se foi o ano passado ou o ano retrasado que ela participou. Eu acho que foi o ano retrasado. E esse ano a filha participou. E ela, dessa vez, ela foi voluntária ajudando a arrumar a unha das meninas, né? Nossa, que Então ela veio em parceria com nós. E aí eu lembro, assim, eu sentada em algum momento com alguma outra coisa, porque cada uma de nós faz uma tarefa, cada uma cuida de uma ponta, né? Uhum. E aí eu lembro que a Rita Cetra perguntou: gurias, vocês não têm interesse de aprender alguma coisa profissionalizante, assim, que vocês possam continuar para ter uma renda para vocês em casa, né? Aí uma disse: eu tinha vontade de aprender a ser manicure. Então, assim, a gente vem com um sonho, porque a gente, né, vai devagarinho, mas é de fazer com que ela faça um curso, né, com as profissionais que vêm trabalhar ali dentro, ajudando a gente, né, e que elas aprendam alguma coisa lá na vida para elas botarem renda para dentro de casa e terem a condição de se sustentar e não ficar dependendo de ninguém e nem mesmo estar sofrendo, né, para conseguir um emprego que ela pode trabalhar dentro de casa. É praticamente uma imersão, né, que vocês fazem ao longo do ano. Vocês vão trazendo esse preparo também para que elas possam se abrir um pouco, né, abrir o horizonte, como tu falou, né, não é só uma festa, né, aquele exato. momento, mas a festa ela Todo um acaba processo, sendo, né? digamos que aquele enlace final, é a cereja do bolo, né, porque durante o ano todo vocês ficam ali capacitando, trazendo esses workshops, essas palestras. Que trabalho fantástico. E trazer, inclusive ajudar as famílias, porque eu acho que as mães, né, elas vão se envolvendo durante esse processo, elas vão se envolvendo, vão se vendo, talvez lembrando delas, enfim, e até renascendo aquela alegria de novo, aquela sementinha de novo, e ver, né, aquilo pode ser proporcionado para a Flash agora, né, Rita? Já plantaram uma sementinha, já plantaram uma semente, porque uma fez o debut um ano, no outro ano já estava ali de voluntária. Vocês já pararam para pensar quantas luzes se acenderam nesse projeto? Um pouquinho aí. Quanto vocês fizeram por essas meninas, essas famílias? Isso é muito lindo. Eu não paro para olhar muito, senão eu me assusto. Não, a gente tem uma noção, assim, né, do que acontece. A gente fica ali naquela torcida que tudo dê certo e que elas tenham um futuro brilhante, né, e que consigam, muitas vezes, até acertar o passo dentro da família, porque às vezes termina tendo algumas... É a fase, a gente já viveu os seus 15 anos, 14 anos, de rebeldia, de achar que a mãe não tá certa, a avó, a tia... E aí, daqui a pouco, é um estranho que tem que te falar. E não, né? A mãe não fala por acaso, a mãe não fala porque quer o mal. E nós também, quando a gente vai lá, quando nós vamos nos apresentar, nós também contamos a nossa história de vida.
que a nossa história de vida não foi fácil, que a nossa história de vida não é o que a gente tem hoje, que a gente tá ali junto, proporcionando para ela, ai, nasceram assim. Não, ninguém nasceu assim. Todo mundo saiu da mesma condição que elas e que elas têm a mesma capacidade, porque eu digo sempre, todos nós viemos no mundo pelado, careca e desdentado. Ninguém sabe se veio num berço de ouro ou não, ninguém sabe se veio rico ou não. Deus te botou no mundo. E é tu que tem que buscar o teu... É tu que tem que buscar o teu futuro, né? E Deus dá oportunidade para todo mundo. Então eu acho impossível que não vai ter alguém... Eu não tive, eu não lembro de alguém ter me dado a mão quando eu precisei, né? Nessa idade, de 14 anos eu perdi meu pai. E eu não lembro de alguém ter me dado a mão, vem aqui, eu vou te dar uma oportunidade para fazer. Para não dizer que não, uma tia minha uma vez me levou para fazer um curso de cartão de Natal, que até hoje, se eu sentar, eu vou lá, compro o papel, sento, faço. E era uma coisa muito simples, de uma caixa de palito de fósforo, cortava, fazia a vela, lápis de cor, a chama. Então, se eu tiver que fazer um cartão, eu vou fazer. Mas tudo na minha vida que eu tive que aprender sozinha. Nunca disseram assim, eu vou te pagar um curso para te aprender, vamos lá, ou vem aqui que eu vou te dar essa oportunidade. A Jandira nunca disse assim, eu vou sair dessa cadeira, tu vai sentar e tu vai mexer nesse note e vai fazer o que eu faço, porque tu tem capacidade. Não, nunca ninguém me disse. Então eu penso que se eu não tive, e eu tinha todas as condições na época, porque a miséria batia igual, eu não tinha meu pai que sustentasse a casa, que tinha morrido, e eu podia ter caído na vida, e eu não caí. Eu tive uma escolha na minha vida, optei em fazer um casamento decente, tenho uma família maravilhosa, então eu acho que tudo, se tu baixar a tua cabeça e tu olhar os exemplos dentro da tua vida, da tua casa, da tua família, as coisas boas e ruins que tiveram, e tu conseguir separar o joio do trigo, tu consegue sim ter uma vida digna, né? E conquistar qualquer coisa, porque Deus largou nós tudo igual. Então vamos correr e vamos buscar o que é nosso. É verdade. Sem medo. Então, deixa eu dar aqui boa noite para Gladys e Helena. Ó, boa noite, parabéns às apresentadoras e às mulheres que, como fadas, tornam sonhos impossíveis em realidade, aumentando a autoestima dessas lindas gurias. O que as gurias não fazem chorar, elas vão fazer. E aqui, ó, Fênix TV, né? Silvana Letícia Aguiar. Tenho no meu coração para sempre as mulheres do litoral. Ai, que amor, muito obrigada. Silvana, uma boa noite. Esse ano... Tem que ter mesmo. Esse ano, para nós, ele foi um ano diferente. Ah, Silvana tá falando, tá. Eu não sei porque era tanta gente, que eu não consigo memorizar todo mundo. Bota perto de mim que eu sei quem é. Eu lembro, assim. E aí, o que aconteceu, né? Lá bem, quando tudo começou, o sonho da Márcia era ter o teto de aço, o tal do teto de aço, que nós nunca conseguimos ter. Sim. Né? A gente só teve, sempre veio os meninos ali que, né, recepcionavam as meninas, e deu. Mas esse ano, esse teto de aço foi assim, Deus, assim, ó, eu vi muita coisa lá. Então, eu acho que aquelas batidas de lança, aquela entrada ali, foi abençoada. Eu não tenho outra coisa para dizer. Tá, explica aí o que é o teto de aço, porque tem quem não saiba, né? O teto de aço... O teto de aço nada mais é que os meninos que vêm lá da escola Tiradentes, né? Eles vêm com uma lança na lateral eles têm um cinto com a farda, e eles tiram aquela lança e eles começam a cruzar uma com a outra e bater. E a gente tem que passar por meio daquela. Então a Márcia conseguiu esse ano a proeza de, eu acho que 20 meninos. Então nós tínhamos 10 meninos ali fazendo esse teto de aço, onde a gente passava embaixo das lanças, titiritando ali. Então foi assim, mágico. Esse ano, meu Deus, quando eu olhava aquilo batendo, eu digo, não acredito que esse sonho aconteceu. Esse ano foi assim, top. Quantas emoções em um projeto. Quantas emoções, gente. Eu digo sempre assim, ó, graças a essa oportunidade, eu digo sempre, eu sou tão grata a Deus, assim, porque graças a muitas pessoas de bom coração que cruzam o nosso caminho e que vão me ensinando. Eu nunca imaginei, eu tenho mais de 40 anos de praia, eu pra cá, criança, eu nunca imaginei ver o que a gente vê dentro desse dia da festa. Esse dia, assim, ó, acontece coisa, tu escuta coisa, tu vive emoções que tu desconhece. Então, eu acho que eu não posso falar muito, porque eu sou suspeita. Então, gente, comunidade que se une, né? Músicos, cabeleireiros, comerciantes,
num projeto maravilhoso. E agora nós vamos para um breve intervalo. Tá maravilhosa a conversa, mas continuamos daqui a pouquinho. Então, Se você busca velocidade, estabilidade e um atendimento que realmente se importa com você, a Internet Conecta é a sua escolha número 1 no litoral. Com tecnologia de ponta e planos que cabem no seu bolso, a Conecta entrega muito mais do que internet. Entrega confiança, qualidade e conexão sem interrupções, para você aproveitar o melhor da vida online, seja em casa, no trabalho ou curtindo aquele final de semana na praia. Não fique na mão. Conecte-se com quem realmente entende de internet. Olá, bem-vindos à Conecta Telecom. Temos as melhores soluções de internet para você. Conecte-se ao futuro conosco. A melhor internet fibra óptica de Balneário Pinhal, Cidreira e Túnel Verde. Temos planos de 420 megas a 1 giga de velocidade para deixar você bem de internet e tecnologia. Aqui na Conecta, com uma pequena taxinha, você pode colocar no seu plano as nossas câmeras com duplas lentes. Venha nos visitar uma de nossas lojas em Cidreira ou em Pinhal. O que te falta para ser Conecta? No litoral tem a melhor conexão e tecnologia e vem ser Conecta. Conecta Telecom. Conectando você, aproximando pessoas. As férias de fim de ano estão chegando, e com elas, as estradas ficam mais cheias, as viagens mais longas e os imprevistos mais comuns. Com a Gaúcha Proteção Veicular, você tem cobertura completa, assistência 24 horas em todo o território nacional e planos a partir de R$ 73,29 por mês. Viajar protegido é essencial para garantir tranquilidade do início ao fim. Cote grátis e fique protegido. Bem-vindos à Fênix TV, a sua web TV que abrange todo o litoral gaúcho. Aqui você encontra informação, entretenimento e as melhores histórias da nossa região. então voltamos. Sincronizadas para falar um pouquinho. Aqui, o projeto da Rita, ela traz a autoestima, devolve a autoestima ou entrega para crianças e adolescentes que não sabem o que é isso, né? Oi, Ivanete, fala um pouquinho sobre autoestima e eu fiquei sabendo aqui, né, aquele, como é que é, o passarinho verde contou no meu ouvido. Passarinho, sei. Sobre as lanças, como é que é a lança de São Jorge, como é que espada de Ogum, espada de Ançã, tem também a lança, né? Aham. Tem, que a gente faz no religioso, né, na Umbanda, a gente faz casamentos registrado, gente, assinado, registrado, tudo dentro da lei. Um valor legal também, tudo certinho. Tá? Batizado, já batizamos lá no Ilê e Ançã e Oxalá crianças, né, que hoje alguns fazem parte da família, outros não, mas que também gostariam de ter a bênção da nossa querida Umbanda, né, dos nossos pretos velhos, dos nossos caboclos. Então foram batizados lá. E casamentos também, através da Umbanda também, e do povo do Oriente, cigana Zaira do Oriente também pode fazer casamento, que é em Ançã e Oxalá. Gente, ó. Doutora falando. Então, um pouquinho com a Lumedira, nossa Eu já me senti maravilhosa quando eu vi aquelas joias, imaginando. Então, ó, autoestima também. Como que surgiu? Como surgiu esse interesse em fazer biojoias? Onde surgiu? Conta um pouquinho da tua história, Lu. Bom, o interesse de fazer joias começou desde criança, né? Com 6 anos de idade. Mas
até uma história assim bem lúdica, né? Que quando eu fui viajar com os meus pais pro interior e viajando de trem naquela, né, com 6 anos, como eu disse. Aí eu vi uma moça na época e ela fazia um trabalho muito lindo de. Ela fazia pulseiras, estava fazendo pulseiras assim, né? Naquela viagem, e ela fazia com aqueles fios de cobre. E no final da viagem ela me deu então aquela pulseira toda talhada, que seria um crochê, que hoje até é muito conhecido o crochê, feito inclusive até com ouro ou com os fios naturais, né? E eu comecei na infância lá a fazer algumas coisinhas, algumas proezas. Lógico que passou, enfim, né? Acabei me formando em outras áreas, mas sempre dentro da área da beleza, da autoestima, do autocuidado. Sempre acabei indo muito para essa linha, né? Depois de um tempo, eu passei mais de 20 anos sempre trabalhando como terapeuta, né? Massoterapia estética, as outras terapias também, né? As holísticas. E lá pelos meus, estou agora com 57, lá pelos 60 anos, mas comecei a querer trazer de novo esse despertar, porque até então eu fazia as coisas mais para mim. Uma outra pessoa que gostava, que pedia, eu sempre tive e tenho muito contato com as pedras naturais, né? Através, inclusive, quando a gente começa a estudar muito a parte mais energética do humano, né? O contato muito forte com a natureza, com a sua energia, com essa cura, porque a, a terapia integrativa, polos, né? Ela trabalha o corpo e a alma. Então, as emoções, elas estão sempre trabalhando, muitas vezes, o que, né, o que, as dores do corpo, né? Quando eu comecei a trabalhar muito com essa parte do corpo, peguei muito aquele boom das drenagens linfáticas, das cirurgias plásticas, e eu sentia em cada mulher, em cada paciente, as dores da alma. Eu sentia que eu precisava me preparar. E fui sempre mais, cada vez mais em busca, né? Sempre tive também, assim, idade bem forte, então sabia que meu trabalho teria que ser através das mãos, e aí eu comecei a descobrir até aquele contato muito forte com as mulheres, e dentro desse trabalho que eu fazia, eu já desenvolvia muita ancoragem com as pedras naturais, com as pedras de conheci, e isso também trouxe, né, muitos insights, me ancorou muito também, me levou muito, enfim, começando aquela caminhada que cada um faz. Eu comecei a desenvolver esse trabalho. E eu queria fazer o trabalho para trazer autoestima, beleza, proteção, conexão, porque uma moda, a gente chama de moda slow fashion, é uma moda mais consciente, é uma moda que te representa, não é uma moda assim, né, naquele rodo, todo mundo. É algo que tu te identifica. Então, tanto eu faço peças alimentares, não faço alimentares. Lógico que voltando para um calendário dentro da moda, mas que seja algo que realmente identifique a qualidade. Eu trabalho muito com os elementos da beleza, sempre dentro da sustentabilidade, do respeito. Então, aquelas pérolas, muitas vezes naturais, que eram descartadas, que hoje já não é mais, na época eu já pegava elas, que não eram aquelas assim. Então, justamente elas contam histórias. De onde são retiradas ou colhidas certas pedras, castas de árvores, elas têm. Deve ter uma energia maravilhosa, né? Mexer com. Imagina as Nossa! árvores, os anos que ela tem, as décadas, invernos, verões, eras. Então, tem energia, traz a produção, traz a história e a gente se conecta. E realmente foi intuitivo. Depois eu fui estudando os designs, fui estudando, né, alguns processos para conseguir
lá para poder fazer. Então, eu faço muito manualmente, algumas outras, onde faz aí eu fazer a gravação. E isso também foi algo que me trouxe um retorno mais, além do que eu fazia anteriormente, né? Mas eu já estava muito desgastada. Então, eu consegui renovar as minhas energias através do design das biojoias. Então, eu consegui retomar minha energia novamente, me reencontrar, porque eu já estava assim, num processo meio de burnout também, bem estressada, e eu disse, não, preciso parar e preciso reconectar. Uma coisa assim, bruxinha, né? Vai buscando aqui, buscando ali, desenhando ali, sentindo aquela energia, ficava assim, as horas só conversando, assim. Logicamente que aos poucos as pessoas, as mulheres foram também se gosto muito de fazer mas só uma pedra mais bruta, boto um ornamento. Então é uma alegria e uma terapêutica assim para mim, né? Isso me representa e cada vez mais eu acho que eu sinto que eu estou no caminho certo. E a autoestima, como diz, é algo que a gente vai construindo, né? E são escolhas, né, Rita, que a Rita estava falando, né, nessa questão de escolhas. São escolhas que a gente faz, né? São escolhas para nossa vida. E não tem idade. Não tem tempo, porque o tempo, nós temos todo o tempo do mundo. E eu acho ainda, eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, que nós estamos numa época onde nós podemos fazer as coisas, onde nós temos mais liberdade dessas escolhas. Então, nós devemos nos ancorar e nos apropriar dessas escolhas. Tanto a menina, né, que está aí debutando, buscando, quanto nós, mulheres mais maduras, né, nós temos essa oportunidade fantástica. Então, para quem estiver nos ouvindo, né, para as meninas e para todas as mulheres, é que nós temos essa oportunidade e não devemos deixar passar. Fazer as nossas escolhas. Não importa a idade que tu está, o momento que tu está, a profissão, busca aquele sonho, às vezes, que está lá adormecido, né? Como diz, vai fazer um curso, vai buscar algo para te empreender. Nós temos essa oportunidade, não podemos deixar passar, né? Eu acho que nós não temos mais desculpas para isso. Quem tinha que, as mulheres que tinham que já lutaram, já morreram por nós, para que a gente, né, tivesse o direito de hoje ter voz e ter vez, já passou, né? Elas já foram, fizeram o caminho delas, já fizeram o caminho delas, exato, morreram por nós, lutando por nós. Então agora é a hora da gente lutar por nós. Com certeza, né? E honrar isso, né? E fazer essas honras. Honrar a luta delas. Eu não acho que é hora de nós lutarmos. É hora de nós... Não, é saber usar essa independência que nos deram. Realizar, e né? não sabem muitas mulheres exatamente. Vamos porque realizar. Tu foi uma senhora lá... Essa parte da sua história eu não sabia. Que uma senhora, ela plantou uma semente em ti. Exatamente. E tu deu continuidade na tua vida. E cada uma de nós, por isso que eu volto a dizer lá, cada uma de nós, a mulher, ela não precisa ficar lá em casa, porque não sei nada de útil. Alguma coisa tem que saber fazer. E tu pode transformar uma vida. Porque uma transformou a tua, nós transformamos já algumas, e por que outras não podem também fazer a mesma coisa? Transformar a vida. Exatamente. Então eu acho que não tem essa de lutar, não. A gente tem que ficar independência e ao mundo. Exatamente. Porque já teve gente que fez. Vamos realizar agora. Executar. Toda mulher é capaz. Toda mulher. Então, algumas, né, a gente vai trazendo esse impacto, né, porque é um retorno, né, assim como tu doa, né, porque realmente muitas pessoas agora, algumas amigas que eu não imaginava, até clientes mesmo, na época onde eu trabalhava, né, antes, e eu voltei ainda para a parte das terapias junto, né, ainda com a parte do designer, que às vezes se encontravam um pouco perdidas e de repente elas estavam lá fazendo algum curso fosse de massoterapia, fosse até de manicure,
né? Ou querendo empreender, aprender mais como é que faz uma joia, como é que faz um japamala, ou tem umas que queriam fazer, enfim, algumas outras coisas. Então, a gente vai, como eu disse, arrastando, né, de uma forma positiva isso, a gente vai contribuindo, então, o importante é fazer. Faz o teu melhor, porque às vezes tu está sendo observada, ou muitas vezes traz um exemplo que tu nem imagina, nem sabe, tu nem percebe. Assim como eu tive aquele exemplo, né, daquela moça lá, que ela não deve saber, mas, né, ela plantou aquela beleza no meu coração. E quantas coisas a gente pode fazer, né, com crochê lindo, hoje são joias, né? Até eu estava comentando antes aqui com as gurias, faz 2 anos que eu participei do segundo Fashion Week aqui do Rio Grande do Sul com as joias. E tinha muitos trabalhos também com sustentabilidade, onde muitas faziam, inclusive, com crochê. E para quem quiser, pesquisa lá, né? Porque tem muitas joias feitas com crochê e valorizadas no exterior. Porque as minhas joias já foram, inclusive, para Paris. Já foram através de uma amiga daqui que foi e levou. E ela, inclusive, disse, Lu, tu nem sabe como tem lá fora, como é valorizado. Inclusive, o crochê, esse crochê, né? Que a vovozinha, que a gente dizia o tempo da vovozinha que fazia, como é valorizado. Que aí, claro, é colocado de uma forma, né, mais num design mais atemporal, às vezes colocado num vestido, numa jaqueta, num colar que a gente faz, bota umas pedras ali, já vai criando uma arte, né? Uma arte vestível. Que lindo, gente. Isso é lindo, transforma. Doutora, tem a dona Lene. A dona. Então, depois me xinga a Lene. Obrigada por estar assistindo, minha querida. Sim, a Rita é maravilhosa. Ai, meu amor, morrer de saudade de ti, gata. Eu amo ela de paixão. Saudade. Toda A sumidinha. Ângela Cavalim, Ângela outra Cavalli, maravilhosa. outra mulher Beijo. literal. Beijo. Estão nos assistindo, tecendo comentários, elogiando. Ângela é As maravilhosa. mulheres Tava ali comigo. maravilhosas, assim como elas, nós também. É isso aí. E assim, Lu, tu tem uma página, como é que tu expõe? Eu vou pedir para te deixar o teu endereço para que as pessoas consigam ver o teu trabalho, porque a gente não trouxe aqui o trabalho da Lu, porque a princípio a gente fez um ajuste e um ajuste muito lindo, maravilhoso, né? Eu fico muito feliz, né, por tu ter aceito participar do nosso programa hoje, porque na verdade nós te pegamos a gente pescou. Não, fiquei essa muito sereia. honrada. Muito honrada, Guris, imagina. Né? Porque, como eu sempre falei, eu gostaria muito, e a gente já tinha comentado com a Ivanete sobre a tua pessoa, de te trazer para falar sobre a autoestima e tal, justamente por conta do teu trabalho. O teu trabalho é um trabalho muito interessante, muito bonito, é um trabalho maravilhoso, internacional, e que não tem palavras para falar, é lindo demais. Não, eu sei, eu que diga. Cliente de biojoia, cliente de massagem, cliente de... Qual foi a última que a gente fez agora? Nós fizemos um tarô energético. Uau, Reiki. Essa mulher é maravilhosa. Tá diminuindo a minha cintura. Essa mulher vai ser a minha melhor amiga. Tem ela. Tem uma bruxaria que ela faz. Vida e energia, isso é muito bom. E a gente Mulher, uma cega de banho. Trocar receitas. Na conferência de políticas públicas para mulheres. Foi lá que a gente se conheceu de verdade. A gente ficou no mesmo quarto, no hotel, né? Então, tipo, foi maravilhoso conhecer essa mulher. Maravilhoso. A Lu foi um anjo, caiu. Olhei ela uma vez numa situação, numa conferência do idoso. E depois da conferência da mulher, em Pinhal, que ela foi. E a partir dali eu olhei assim a primeira vez que essa mulher aí. Deu match. Alguma coisa. O que ela quer, né? Porque essa é a nossa. Pra bem da verdade, querendo ou não, isso é uma coisa que a gente conversa muito. Esse é o nosso olho clínico daqui.
né? A gente vê a forasteira. O que essa forasteira tá fazendo por aí? Peguei o celular e comecei a filmar as mulheres. E aí começou a despertar. Como eu disse lá na terreira, eu vou me alimentar da fé. Porque eu sei começar a falar. Mas que bom que conhece pessoas assim pra te instigar. Né? E a partir dali ela abriu um leque assim, de muita coisa. Eu acho que ela, pra mim, já é minha mentora. Então ela tem assim, muitas coisas, né? Ela tem auxiliado bastante e orientado bastante. Então a Lu é um bom presente que a gente recebeu. Ai, que verdade. Graças a Deus tá aqui na praia. Também, né? Que a gente, como diz, né? As boas energias, a gente atrai aquilo que a gente consegue, né? Passar Emanar, para as né? pessoas, né? Então é bem por aí. Eu me senti muito acolhida também, né? Pela Rita, pela Jandira, pelas gurias ali. Eu fui me inserindo, né, na praia. Então, há muitos anos eu já tenho, assim, casa ali no magistério, aqui no balneário. E aí resolvi vir morar, né? Eu e meu esposo resolvemos vir morar. Faz um ano. Já fez 1 ano e meio. E eu me lembro que ele disse assim, tá, então vamos se inserir nessa cidade. Vamos. E é isso, né? Saí assim, vendo o que tinha, né, na cidade, enfim, aí as pessoas foram me conhecendo aos pouquinhos. Muitas realmente, assim, com certo pé atrás, que eu acho que é normal, né, porque as cidades pequenas, elas são um pouco assim, Até né? que se conheça, né? Até que se conheça. Quem é essa pessoa? O que ela tem guardado O que ela aí tem nessa- guardado o que ali, essa ostra né? tem guardado, né? A gente começa a descobrir as E aí eu pérolas. fui devagarinho, assim, me apresentando de mansinho, como diz, né? De mansinho, E mas tudo no seu tempo chegou. também, né? A gente tem essa oportunidade e eu gosto muito de ouvir as pessoas, primeiramente, né? Diz, né? Aquele ouvido da terapeuta, né? Então eu gosto de ouvir as pessoas e, claro, a gente vai trocando, né? As informações, as ideias. E a Rita foi puxando. Tá aí. A Rita, ela Isso é só o começo, ela fazer outras coisas. é pra nós ela que vai fazer. puxando a corda, né? Uma Porque eu também sou anfitriã mais parada e a Rita. Eu tenho que ter. Eu sou a corda e ela só a caçamba. Vambora. Não gosto de preparado. Tá nervoso. Mas então eu vou deixar então minhas redes sociais, tá? Eu tenho a grife, então, né, das biojoias, tá? Para quem quiser, então eu deixo ali as coleções, ali tem todo o meu contato, que é Lou Medina _ biojoias. É Lou, que é L-O-U, Lou Medina _ biojoias. E a minha página também, né, que é Lu Medina Oficial. Ele também, então, tem essas duas páginas, onde eu tanto no Lou Medina Biojoias, então são as joias que estão ali, as biojoias, né, e que eu vou fazendo, e no Lu Medina Oficial, então, é toda a parte de terapia, de atendimento, novidades, e vou também, sempre gosto, né, de compartilhar o que as outras amigas estão fazendo, então tudo por ali, só me chamar em qualquer um dos 2 canais. Ótimo. E também atendo, né, ali na parte, podem agendar comigo online ou presencial, no magistério, ali na rua São Leopoldo 596, onde eu tenho o ateliê com as joias, né, e também a parte de atendimento com a massagem, com as terapias holísticas. Só ligar e agendar e me visitar. Um bom cafezinho lá. Eu que diga. Então, gente, 21h08, né? A Passou gente rápido. já. Que coisa. Eu vou. E eu me alimentei da fé, mas tinha muita coisa para falar. Maravilhosa. Meu povo que está aí nos assistindo, mulheres maravilhosas, homens também, porque esse programa Com certeza. é papo de saia, mas tem papo para homem também. Tá? Olha os homens aqui de Ainda mais este mês, vamos aproveitar a oportunidade, que é o mês que é um mês novembro. de cuidado com si mesmo, Exato. aonde vocês precisam valorizar a vida de vocês e que a família não venha a sofrer depois. Muito bem. Exatamente. Então, Então, homens. Novembro Azul, a época de se cuidar, a saúde do homem também é importante. Exatamente. Não é só. Tem não, coisa ali. não é só o mês de novembro, gente. Ó, homens. É sempre. É sempre. Cuidem-se para que vocês possam, para que as famílias de vocês possam ser cuidadas também. Exatamente. Gente, vamos curtir, vamos compartilhar, vamos comentar. TV Fênix no ar, com vários programas. O nosso
Povo de Axé voltando aqui nesse canal, na TV Fênix, falando sobre a religião, a verdade da religião, da energia, do bom caminho. Tá bom, meu povo? Eu vou pedir pra mãe ficar em pé pra mostrar que tá linda hoje, tá? Gente, deixa eu só fazer um comentário. Eu não tô aqui pra me mostrar. Eu tô aqui porque me perguntaram por que eu estava vindo de salto, de saia, né? Porque eu não sou assim. Eu acordo de pé descalço, eu ando de pé descalço, sempre com uma sainha em respeito ao meu povo. Então, voltei a fazer o programa com meus trajes religiosos. E tenho muito. Eu estou aqui hoje à frente dessas mulheres maravilhosas. Então, Que linda. Linda e maravilhosa. Estou aqui representando, né, a diversidade da mulher, porque nem toda mulher se vestir igual, falar igual, caminhar igual. Não, somos diferentes, isso que encanta. Somos mulheres diferentes e maravilhosas. E somos únicas, né? Única. Exatamente. Então, Rita, quer deixar uma mensagem aí? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E foi uma luta para a gente conseguir fazer esse programa. Que foram... Meu Deus. Né? Finalmente conseguimos fazer o programa. Acontece. Obrigada. Deixa a tua mensagem. Bom, eu quero agradecer a mãe Ivanete por estar aqui hoje, por, né, fazer parte dessa mesa. A Tija, a Jandira, não é muita chá na minha vida. A Jandira por ter convidado, né? A Lu por ter vindo, né, como parceira e terminou sentando na mesa. Eu vim só para filmar e fotografar ela. Olha a modéstia dela. E eu sabia que por trás tinha muita história para contar, né? Reveladora boa. É. E o que eu falei um pouco só, né, daquilo que eu trabalho. Eu quero aproveitar a oportunidade antes de sair. Eu não sei quando eu volto de novo na casa, né? Então, vou aproveitar. E agora, dia 11 de dezembro, né? Eu junto com outras mulheres do litoral, né? A representatividade de Imbé, que é a Mulheres Rede Mulher, e também o IMAMA, que pertence a ABAME, perdão, eu sempre troco esse nome. A ABAME, que pertence à Imbé, que é a Daiane. Nós estamos participando hoje do Conselho Estadual, né, do Conselho da Mulher, e dia 11 de dezembro vai ser a nossa posse, né, do novo conselho, aonde a Daiane ali de Imbé, ela fica entramos num acordo onde a gente fica por 8 meses, ela como titular 8 meses, eu como suplente por 8 meses, depois troca, eu vou à suplência, e entra as meninas da Rede Podemos, né, a Rede Mulher, junto lá no período de 8 meses, para nós representar os direitos das mulheres dentro do Litoral Norte. Então vai ser das 8h30 até as 5 horas da tarde, vai ser lá no Memorial do Ministério Público, no dia 11 de dezembro, e eu convido vocês a fazerem parte com nós. Então, ó, TV Fênix aí. Porque eu terminei, né, entrando graças a nossa presidente Janete Ramalho, lá da Viva Maria, que se inscreveu, e então nós conseguimos entrar nessa parte do Estado para poder representar o Litoral Norte. Então a gente conta com vocês porque precisamos fazer um trabalho dentro do litoral contra o feminicídio. Está aqui a Jandira, né, que é uma mulher que está sempre lutando também, junto com a doutora Maria Cristina. Eu faço parte também do Força Lilás, né? E a gente precisa fazer um trabalho voltado contra a violência doméstica. Então tá muito sério isso. Essa semana tivemos uma mulher, fomos infelizmente contempladas com a morte de uma mulher lá em Magistério, né? Dentro de Balneário Pinhal. E é só o que a gente escuta os homens falando. Que bom que os homens da nossa cidade se perguntam como que um homem conseguiu matar uma mulher e andar por 11 dias vendo que ali dentro daquela fossa tinha uma mulher morta. Então, é uma coisa que a gente precisa conversar dentro da nossa família, conversar com os filhos, trabalhar dentro das escolas a violência. Então, a gente pede que a comunidade se juntem a nós, lá em Balneário Pinhal, e se juntem também aqui em Cidreira, porque eu acho que a nossa cidade ela tem muito para viver e não para morrer. Muito obrigada, Elias. Rita, sem querer
né, interromper, mas esse projeto do Papo de Saia, entre a doutora Jandira e eu, foi voltado para isso. Por quê? 90% das pessoas que nos procuram, eu e o pai Jorge, para ter uma orientação, ter um caminho, ter um acalento, são pessoas que são agredidas. A grande maioria, mulheres. E essa quantidade me deu Gente, o que a mais eu posso fazer além de receber, abraçar e dar um caminho e orientar? Aí a gente propôs, junto com a doutora Jandira e a Patrícia, também, que está lá em Gramado, que é psicóloga, a gente montar uma equipe para ajudar. Uma no espiritual, outra na advocacia, outra na psicologia. Só que apoio não teve nenhum. Não conseguimos chegar para ter um apoio. Então a gente montou, criou o Papo de Saia para isso. Para resgatar essas mulheres. Tenho muito para falar. Além de resgatar essas que já sofreram, ensinar cada mulher, cada adolescente, cada menina, menino também, os homens também sofrem agressões, os meninos também. Então, mostrar os direitos deles. Como que eles sair, têm amparo. como se Que eles podem procurar onde buscar, ajuda. né? O que acontece, tá? Ai, a gente precisa de mais tempo, gente. Explica tudo! O que acontece hoje, graças a Deus, esse ano, né, numa teimosia minha, ou sei lá o que nome se dá, começou aqui em Cidreira, porventura. Veio as meninas do Estado, né, pela presidente Fábio Dutra, aonde começou um abaixo-assinado para voltar, porque o governo Sartori, lá em 2015, ele tirou a nossa Secretaria da Mulher que a gente tinha. E ali, o que a gente faz? A gente fica batendo na porta de prefeito, batendo na porta de vereador, batendo na porta. E não existe suporte. Nós não temos suporte. Não temos suporte para nós trabalhar, quanto menos para poder apoiar aquela mulher. E hoje, graças a essa função que começou por aqui, eu comecei a andar junto com elas, fui a Tramandaí, fui a Imbé, fui a Torres, enfim, por onde pude andar e buscando um abaixo-assinado para voltar à Secretaria do Estado. Conseguimos coletar assinatura dentro da nossa cidade, dentro de Balneário Pinhal, graças a Deus, desde o presidente da Câmara, que é o Samuel, até o nosso prefeito, que é o César Furini, assinaram uma moção, foi direto para o Estado, para comover o governador hoje, para voltar a esse espaço, para nós não ter que estar pedindo pinico em todas as secretarias e nenhuma nos atender. Por quê? Porque dizem, não, o dinheiro que vem é só para educação, não, o dinheiro que vem é para saúde, não, o dinheiro... E nós dependemos muitas vezes do dinheiro da assistência social, que o governo manda uma miséria, o governo federal manda uma miséria de dinheiro e que ela tem que atender desde a hora que a pessoa nasce até a hora que a pessoa morre. Mas e aí o nosso... Segurança pública. É complexo. E aí o que acontece? A gente vai bater na segurança pública, não tem suporte. Não tem. E aí a hora que nós temos que acolher aquela mulher, nós também não temos onde colocar. E hoje, graças a Deus, está entrando para dentro do nosso estado uma secretária, que ela é enfermeira, né? O governo fez uma boa escolha, que é a Fábia Richter, uma coisa assim, o sobrenome dela. E ela, o que ela vem trabalhando? E isso é uma coisa que eu estou tentando colocar na nossa cidade lá, mas eu estou tendo um pouquinho de relutância. Ela pede muito. Precisamos trabalhar dentro das religiões. Porque eu não entro na tua religião para ajudar. Ela não entra na minha, ela não entra no evangélico, ela não entra no lugar nenhum. Quem está naquela religião vai conseguir levar informação naquela ponta e auxiliar aquela pessoa. Então precisamos, além de uma rede toda, usar também a parte religiosa, que é aonde vai nos auxiliar. Então acalma que eu vou te levar num caminho. Te acalma. Mas não chegamos até aqui por acaso. E as outras, nossas irmãs, minha madrinha, outras irmãs, que eu andei conversando, porque a gente andou conversando sobre isso, e também tem o mesmo pensamento. E também muitas mulheres, às vezes mães, procuram a gente para orientar as filhas que foram abusadas, que foram agredidas, que foram mutiladas. E a gente se sentiu de mãos atadas. Porque a gente não tem onde bater pedindo Porque socorro. não é só religião que a gente está tratando. Não, sim. A gente está tratando da mulher, de vida. Sim, mas o que acontece? O que a secretária fala, né? Que aonde nós tiver essa entrada, nós também vamos conseguir ajudar mais.
Por quê? Porque ela entrando hoje, o que ela está fazendo? Ela está reorganizando o Estado. Tanto que nós tivemos, há uns 15 dias atrás, em Porto Alegre, foi chamado todos os municípios para cada um falar da sua necessidade, da sua cidade. Nós não temos uma delegacia 24 horas que possa fazer o registro daquela mulher. Ela chega no balcão de uma delegacia, primeiro eles não querem nem atender. Ou então eles dizem assim, o que está fazendo aqui de novo? Não cansou? Vai ver apanhando até que hora. Ela não quer ouvir aquilo. E eu tive semana passada, ali em Osório, onde eles estão fazendo um trabalho que é o ramo, que é os advogados, junto com a faculdade, junto com o psicólogo, tem uma equipe, né? Delegado junto. E o que acontece? Precisamos tratar a família. Porque não adianta tu tratar a mulher, tu tentar ajudar a mulher, se o homem também tá com problema. Porque ninguém se preocupa. E é uma verdade. É a raiz da ferida, né? Exatamente. E eu tentei já falar isso também algumas vezes sobre a reunião, e eu escuto em algumas situações com outras mulheres, né, que trabalhavam no setor, dizer assim, já não basta ter que cuidar da mulher, tem que cuidar do homem também. Cara, tu tem que fazer alguma coisa para mudar a história. Tem que fazer alguma coisa. Se só cuidar da mulher não tá resolvendo, Não tá. vamos entrar na família e cuidar do entorno. Porque o que acontece? É o que elas falam em alguns momentos. Ninguém pergunta, o homem tá lá com dívida, ele tá preocupado, ele se entrega pra bebida, ele termina usando droga, e ele termina descontando dentro de casa, ele bate no filho, ele bate na mulher, e ele termina a vida dele desgraçada. Ele também tem um problema e ele não tem pra quem desabafar. E ali começa o tormento. Então, precisamos... Mesmo pensamento do... Então, precisamos tratar, sim. Eu ouvi muito. Amanhã é uma pena que vai ter. Eu não sei, até a meia-noite, muita coisa da minha vida pode mudar. Mas amanhã tem um evento em Ivoti, onde falam sobre a doença, a saúde, a vida do homem, buscando auxílio para tratar a família. E eu não sei se até a meia-noite eu não mudo a minha ideia e eu vou amanhã em Ivoti, mesmo o município não conseguindo me dar suporte, porque tem outras prioridades, né? Tem outras famílias que precisam. E eu, se tiver que ir até lá, eu vou ir com o meu dinheiro, com o meu custo. Eu preciso aprender. A gente precisa buscar informação com lugares que já fizeram alguma coisa e deu certo. E a gente tem que consertar. A gente tem que tentar ajudar. E aí o que acontece? Voltando lá da nova secretária. O que ela quer? E a gente concordou com ela nessa reunião que teve lá em Porto Alegre. O que adianta nós querer ter uma casa de acolhimento da mulher aqui e nós segurar uma vaga para 5 pessoas? Que a gente calcula que no mês vai passar umas 5 mulheres. Porque as que vêm mesmo falar são muito poucas. Por quê? Porque ela tem medo. Mas, porque elas confiam, elas se abrem. Sim, porque elas vão ter... O que acontece? Elas não têm, exatamente. O que eu falei na semana passada lá em Osório? Quando tu é assaltado, qual é o lugar que tu corre para te darem suporte, te darem socorro, ter a tua proteção? É a polícia. A polícia, exatamente. Só que tu chega na polícia e lá tu não encontra isso, tu não tem isso. Muitas vezes nem por outra mulher. Não porque seja culpado eles ali. Eles atendem tudo quanto é coisa. Eu não vou dizer que aquele profissional, ele também precisa ser tratado. Porque ele escuta o estupro, ele escuta o abuso, ele escuta uma idosa que é violentada, ele atende o drogado, ele atende o cara que roubou só porque queria matar a fome da família, ele atendeu um assalto a banco, do comércio, enfim. A cabeça dele não consegue organizar a hora que eu tenho que atender, de que jeito tem que atender. Exatamente, a saúde mental e emocional do ser humano. E o ciclo aumenta e continua doente. E aí o que acontece? A pessoa vai lá pedir um socorro, ela não é bem atendida, mas ela nem sabe o que o outro está passando lá daquele outro lado também. Porque a gente não consegue ter essa... A gente acha que quando a gente está com um problema, o nosso problema vai ser meu problema, é mais teu. Só que a gente não consegue e a gente não está preparado para aquela situação daquela hora. Então, lá foi falado isso, desse conserto, tentar se consertar dentro da família. Eu, enquanto estava lá em Pinhal, que eu trabalhava no Departamento da Mulher, eu procurava fazer muita palestra. E aí a gente levava as escolas, né? Eu acredito que a Jandira estava nesse dia. E aí a gente levava a Márcia daqui, eu convidava a Márcia, que era brigadiana, porque ela fazia já Patrulha Maria da Penha dentro de Porto Alegre, e aqui ela trabalhava dentro das escolas, né? E aí um belo momento lá, com um palestrante, um menino vai lá na minha mão. Aí, o que foi? E aí lá, ele teve a liberdade de perguntar: se eu matar o meu pai, o que acontece comigo? Porque eu não aguento mais ver ele batendo na minha mãe. Eu cansei. Já ouvi uma palestra da Márcia Passos também, em que então, quando ela vai dar uma palestra,
que ela narra uma situação de uma senhora, que aquela senhora, ela viveu uma vida inteira se sujeitando num casamento porque ela protegia os filhos. E ela apanhava e ela vivia aquela vida triste porque ela não queria a separação dos filhos. Quando os filhos pegaram a maioridade e que ela teve, então, coragem de se separar dos filhos, os filhos vieram e disseram para a mãe, graças a Deus que tu conseguiu te livrar do pai, porque a gente esperava isso de ti desde criança. Os filhos esperavam da mãe e a mãe esperava, aí a mãe protegia os filhos. Então, assim, ó, o que acontece? Voltando ali a vaga da casa, e que eu concordo com a secretária. Não adianta nós ter uma casa, daqui a pouco, aqui dentro do litoral, eu roubar 5 vagas, ou garantir 5 vagas, lá Torres ter mais umas 4, aqui Cidreira 5, e quando chegar no mês, nós usamos no muito umas 4 vagas e as outras sobraram. Então, o que ela sugeriu? E eu acho que é válido porque não tem dinheiro para a Secretaria da Mulher. O governo vai largar muito pouco dinheiro. Então, o que ela sugeriu? Que tenha um espaço onde possa ser colocada aquela mulher, onde elas consigam gerenciar e nós encaminhar as mulheres para aquele espaço, então. Eles vão comandar aquela despesa e aquelas vagas. E aí, então, eu acredito que esse sistema consiga funcionar. O que a gente fez na nossa Conferência da Mulher do Estado? Levamos um abaixo-assinado, a Lu me ajudou, Jandira ajudou, nós fizemos um abaixo-assinado que o governo olhasse para nós e que botasse uma brigada dentro do município, que ajudasse nós de Cidreira e de Pinhal, a Márcia também é responsável por esse episódio lá dentro, que nós conseguíssemos uma patrulha Maria da Penha, que a nossa brigada atendesse. Hoje eu sou obrigada a reconhecer a Brigada Militar, que tem atendido Cidreira e Balneário Pinhal. E o delegado de Pinhal, eu acredito que aqui Cidreira também, eles estão trabalhando meio que em conjunto. Quando tem um caso de agressão, eles já estão recolhendo o cidadão. Porque nenhuma mulher vai ir numa delegacia dizer que apanha, porque só o simples fato de dizer que apanha. Ninguém vai numa delegacia inventar uma história, porque mentir é uma coisa grave. É a mesma coisa que tu ir no médico. Tu não vai lá na saúde inventar que tu foi lá para dar uma olhadinha para a cara do enfermeiro ou para o médico. Tu foi lá porque tu tá precisando. Ninguém vai em algum setor que não seja por uma necessidade. E as pessoas e os órgãos precisam entender. E nós terminamos na mesma função, não tendo para onde levar. Com essa secretaria agora, eu acredito que a coisa vai andar. Eu vou te trazer mais novidades, porque a gente está engatinhando junto com ela, né? E trazendo outras oportunidades. Amanhã, sexta-feira, a secretária vem dentro da Factos falar com o pessoal da saúde, e eu estou com muita vontade de ir lá, porque ela vai terminar falando sobre a saúde, sobre a violência doméstica, onde ela está inserida dentro dessa Secretaria da Mulher, e eu acredito que lá a gente vai escutar alguma coisa voltada à saúde mental, para como lidar com essas pessoas, o que fazer. Eu acredito que com esses médicos, psicólogo, enfermeiro, que vão estar nesse espaço falando, junto a ela, que faz parte dessa secretaria, eu acredito que ela vai trazer uma luz. E sexta-feira é um dia que eu não perco nada em Osório para ver isso. E a gente tentar achar uma solução que não aconteça. Aconteceu com nós e eu não quero isso para lugar mais nenhum. Porque o nosso estado completa, até agora, 70 feminicídios. Fora as outras agressões. O nosso estado está entre os primeiros lugares, né? Eu nem quero saber. Eu não lembro bem do ranking, eu sei que o nosso ranking... A gente está, infelizmente, entre os primeiros lugares. Agora, mulheres, se vocês me permitem mais um comentário, né, nós temos que fazer um trabalho de formiguinha e um trabalho que ele se torne mais coeso também. A sociedade se levantando, a sociedade tendo um olhar mais empático para o seu vizinho, para sua vizinha, né, para situações que vão acontecendo, como disse uma pessoa que havia desaparecido há mais de 10 dias, o que aconteceu com essa mulher que trabalhava ali no local, com as pessoas que estavam indo atrás. Pois é, olha que né? loucura. Então, quando as pessoas, a gente precisa ter, principalmente, né, na nossa cidade, na nossa comunidade, porque a comunidade ela está muito adoecida, né? A sociedade está muito adoecida de tantas situações, de tantas coisas. E como diz, a violência aumentou. Tudo que a gente vem passando, né? Nada disso, digamos, que seja desculpas ou questões históricas, né? Porque, na verdade, antes, quando a gente não tinha
a gente não sabia de tantas A gente não coisas. tava sabendo, E como né? disse, muitas situações eram caladas, né? Mulheres, muitas vezes, passavam uma vida inteira. Hoje a gente tem essa oportunidade de uma internet, de um telefone, de um vídeo, vai lá e faz um vídeo, vai lá e faz uma denúncia, né? Justamente porque, além dos órgãos competentes, da necessidade que nós precisamos disso ser realmente avaliado, como nós estamos falando também, qual é o porto seguro? São o espaço religioso das pessoas, né? Isso é um porto seguro. Às vezes nem a família, muitas vezes, infelizmente, nem dentro de uma delegacia, tu vai lá, faz uma ocorrência, muito bem, mas para onde que as pessoas correm, né? Elas correm, sim, para os seus espaços de acolhimento, da sua religiosidade, né, da sua espiritualidade. Então, também é importante que haja mais conhecimento, mais conferências, mais encontros com profissionais, com terapeutas. Eu, como terapeuta, também faço um trabalho voluntário e muitas vezes naquele trabalho ali que a gente vai fazendo em alguns espaços, se depara com algumas situações, então fica de alerta. Como diz, as pessoas que estão do outro lado do balcão atendendo, elas também, né, como a Rita muito bem estava falando, precisam de uma saúde mental, e tudo isso também os municípios precisam conseguir suprir, e precisam também de apoio, que a gente sabe também financeiro, e também de profissionais ali, para poder trazer toda... Então, vocês veem que é uma onda, né? São várias camadas. São várias camadas. A sociedade, ela está adoecida, e nós precisamos, então, fortalecer o nosso mental, fortalecer o nosso espiritual, fazer essa ligação, até mesmo como são vários pontos, o empreendedorismo, que a mulher possa conseguir vencer um pouco certas barreiras do silêncio, do vitimismo, que seus filhos não continuem com esse processo, né? Seguindo, muitas vezes, as meninas, tu nem sabe, a gente sabe o que elas estão vivenciando. Então, tudo isso, a sociedade fazendo, cada um fazendo a sua gotinha no oceano, cada um fazendo um pouquinho, a gente levantando um pouco isso, nós vamos conseguir melhorar. E recuperar o nosso entorno. Mas, além de pedir para a sociedade, para os nossos governantes, para todas as mulheres, o povo tem que ter... não tem aquela história, porque eu já ouvi, eu já fui criticada, né? Não vem ao caso. O preconceito muito grande, porque em briga de marido e mulher não se mete colher. Mete sim, tá defendendo uma mulher, uma criança, um ser humano, o teu vizinho, o teu amigo, o teu irmão, porque no espiritual todos somos irmãos, então a gente tem que se cuidar e se proteger. Denuncie, gente, o que falta, muita coisa tá escondida, foi varrida para baixo do tapete, foi escondida atrás de uma casa, foi jogada num buraco. Então, por favor, mulheres, homens, famílias, denuncie. Não precisa chegar e botar a cara. Denuncie. Tem vários meios. Então, vamos denunciar. Tu vê o comportamento de uma criança diferente do normal que tu conhece, denuncie. Denuncie. Não adianta chegar e falar para a mãe e para o pai, porque muitas vezes eles são os culpados. Denuncie. Procurem ajuda, porque essa criança vai se transformar num ser humano, num adulto amargo, doente, sofredor. E a tua palavra, denunciando, pode transformar num grande homem, numa grande mulher. Então, por favor, não é só nós, mulheres, e vocês aí se movimentar. Denuncie, é importante. Mas não tem delegacia da mulher. Denuncie. Tem online hoje em dia. Então, vamos... Existe a delegacia online. Não, mas online tu pode fazer. A mulher pode ela entra lá dentro do banheiro agora e ela fazer o registro que ela está sendo agredida. E aí vai entrar direto no sistema, que já vai Brigada Militar, Polícia Civil, e aí já vão lá socorrer ela. O que tem que acontecer, tá? A organização, a rede funcionar. A rede tem que funcionar. Se todos nós, a comunidade, o município, que nem, por exemplo, como funciona? Se a pessoa vem lá na escola e denunciou, o que a escola faz? A escola
chama a Secretaria de Saúde, chama a Secretaria de Assistência Social, a Assistência Social vai te mandar lá, por exemplo, como nós, é o CRM, vai entrar um integrante do CRM, porque pela assistência social vai entrar o assistente social, entra o psicólogo, entra uma rede inteira. Porque muitas das vezes, quando a mulher vai lá no CRM pedir socorro, a gente não tem que deixar ela ir sozinha fazer uma ocorrência. Porque muitas vezes ela vai sozinha e lá ela já está fragilizada. E lá vão fazer o que quiser com ela. Já aconteceu de eu ter ido em Pinhal, quando nós tínhamos Raquel Ravalha, eu encho o banco para falar, porque eu acho essa mulher maravilhosa. Ela era maravilhosa, ela tinha paciência, ela escutava a mulher, ela tinha sensibilidade. Depois se passou, ela terminou indo para Imbé, porque a casa dela era lá, e ela terminou sendo transferida para lá. Nós tivemos algumas outras mulheres. Antes de eu sair do CRM, do departamento, eu um dia fui com uma mulher, e aí a vítima estava com... Ela estava difícil para ela falar. E eu fui, porque ela já tinha me falado, e eu fui repassar para a mulher. A escrivã, ou sei lá quem estava lá. E aí ela pegou e disse, tu não precisa mais ficar aqui, tu pode ir embora. Eu digo, não, ela tá tentando te falar e tu até agora tu não deixou ela falar. Então eu vou te falar aquilo que ela me falou e eu tô te pedindo pra te colocar na ocorrência dela. Porque ela tem que estar com aquela ocorrência, a mulher precisa estar no mínimo com uma ocorrência boa. Eu não sou muito a favor, mas existe hoje a online. Eu não sou muito a favor. Eu acho que tem que estar lá. Se tu é uma pessoa que tu tá ali pra registrar aquele fato, ninguém melhor do que tu pra saber as palavras certas pra te colocar. Porque quando chega lá na hora do juiz, lá, por isso que muitas vezes muitos homens às vezes saem ileso, porque não entrou um detalhe de uma vírgula que tinha que ter colocado ali, que aquele profissional podia ter botado. Então eu sou contra o online, porque a pessoa tá ali com a cabeça dela fervendo, ela pode, de repente, depois, dentro do processo, ir colocando coisa. Mas é o primeiro registro que tem que ser muito bem feito. E é importante esse registro, né, Rita? Por mais, né, como a maravilhosa estava falando aqui também, é importante denunciar e registrar. Por mais que seja cansativo e doloroso, em algum momento eles vão tá, mas já tem um registro, já tem 2 registros, já tem 3 registros. Não, temos que ir lá ver o que está acontecendo. No primeiro ele já entra ali. No segundo que a mulher relatar qualquer coisa, o cara e que a mulher não desista desse, que a mulher né? Que ela não desista dessa ação, né? Ou o companheiro perturbar ela numa segunda situação, já entra uma medida protetiva. Exatamente. Né? Só que assim, ó, o que eu me refiro é o seguinte: no primeiro registro, o primeiro registro é o que está indo para o jurídico, tá? Se aquele primeiro registro, eu só botar aqui, ó, mãe Ivanete, convite, 11 de dezembro, CDM, a posse do novo conselho. Vai chegar um juiz, o juiz vai dizer assim, essa mulher não me disse nada. Sim. Agora, se eu vou no presencial, e eu chego lá e eu digo, olha só, a mãe Ivonete me fez um convite para ir a Porto Alegre no dia 11 de dezembro para o conselho, para a posse do conselho, novo Conselho Estadual de Direitos da Mulher, e eu preciso estar lá. Lá naquela ponta vai chegar a informação do que tem. E essas informações é que é importante. É esse detalhe. E não é online. Como fazer e os direitos que elas têm. E não é online por atrás de uma tela de computador. Até quando eu não vê frio. Não, e até porque a linguagem técnica, a pessoa não sabe linguagem técnica. Linguagem técnica, quem vai saber é o escrivão. O escrivão na hora de fazer a ocorrência. Vai saber como que ele deve fazer essa ocorrência. Sim, mas hoje... Não, eles fazem... Hoje eles têm uma pré-entrevista que eles fazem Mas aí, na delegacia, o que acontece, tá? Nas delegacias, por certo, não é todas que tem, nós somos privilegiados ali em Balneário Pinhal, ter a Sala das Margaridas. A Sala das Margaridas, ela é diferente. A mulher não é atendida no balcão. Ela vai para essa sala reservada, onde ela... Que não é eu que cheguei lá com um roubo, que eu tenho que escutar que ela apanhou. Ela vai estar lá naquele canto reservado, onde vai estar sendo feito colocado toda a história dela naquele papel. Eu várias vezes, quando fui com alguma mulher, junto com a Raquel, ela muitas vezes, e agora eu vou falar também, que é o Guilherme, eu não lembro todo o sobrenome dele, que ela muitas vezes diz assim, Guilherme, vem aqui me dar uma mão. Porque eu acho que tem que entrar mais alguma coisa nessa ocorrência. Sim. E ele vinha lá e ele complementava, porque um ajuda o outro. Exatamente. Se nós tiver essa humanidade no trabalho, né, não vai existir o cara que vai pegar... Não vai existir. E aconteceu um fato que eu fui lá, registrei com a mulher, tudo, tanto o Guilherme e a Raquel naquele dia
trabalharam junto, e aí depois a mulher decidiu então ir embora. A família estava lá em Mostardes, e eu tive que levar a mulher. E aí eu digo, tá, mas e aí? Ela tá decidida a ir embora, ela não quer mais, mas tem que entrar lá dentro da casa do companheiro, ela tem que retirar as coisas dela. Como é que eu vou fazer? Eu não posso entrar. Vamos lá que eu vou contigo. Ficou o tempo inteiro com nós, até que a mulher recolhesse as coisas, né? E até então o companheiro que vinha na função da agressão vem de encontro, vê a polícia lá e pergunta: o que vocês estão fazendo aqui? Aí ele: calma, meu amigo, porque ela tá lá retirando as coisinhas dela, ela vai embora, né? Mas se eu tô sozinha com aquela mulher, eu posso levar um tiro? A mulher também? Teríamos uma morte ou uma agressão? Sim. Então, eles nos acompanharam e eles fizeram essa proteção junto com o sistema. Isso é um sistema de rede, isso é funcionar. Então, quando eles estavam lá, a gente tinha esse trabalho. Eu acredito que ainda tem, eu não posso falar muita coisa, porque hoje eu não estou dentro do sistema, não convivo mais como está assim, minuciosamente, né, o trabalho. Reparo que a polícia tem feito um bom trabalho quando o cara vai lá e agride, vai lá e já recolhe, né? Vai lá e busca. Mas a morte dessa senhora que aconteceu, eu vi um comentário de uma mulher e aquilo foi pertinente. Porque daí, assim, eles estavam lá investigando a morte dela e a mulher colocou o comentário dela. Engraçado. Quando a mulher bate na porta da delegacia para registrar a ocorrência, não tem o interesse. Mas depois que ela morre, aí quer investigar o porquê. O porquê não interessa mais. E é uma verdade. Esse interesse tem que ter na hora que ela bate na porta. Não tem que dizer, mas o que tá fazendo aqui de novo, Rita? Se eu fui lá é porque alguma coisa aconteceu, em algum momento eu não fui acolhida no primeiro momento e precisei retornar. Ou eu não tive... Pois é, às vezes não às vezes não dá tempo de retornar. Então, ninguém vai, né, pedir ou até mesmo pela primeira vez. Tem que ter o bom atendimento, nem que seja a primeira vez. Depois a gente vê, mas o primeiro precisa. Ai, gente, eu acho que eu tenho que ficar quieta. Não, o programa tá maravilhoso. Mas eu vou Tá trazer maravilhoso, muitas novidades positivas da situação e a gente vai caminhar junto, pode ter certeza. Tem muita coisa para fazer, mãe Barete. Se preparem. Já sabe que vai ser, com toda certeza, vão ter vários outros programas. O que tiver de novidade vai trazer para nós. Se Deus quiser trazer boas novidades para nós aqui, para vocês e para a nossa cidade vizinha, que é Balneário Pinhal. Eu acho que a gente somos vizinhos, né? A gente tem que se ajudar. E a gente tem que falar das coisas boas do que vem também. Então a gente vai aguardar essas novidades. Vai, coisa boa. Gente, é tão importante ouvir vocês falarem sobre todos esses assuntos que a gente vem debatendo, né, doutora Jandira? E para mim, como religiosa, eu me sinto mais fortalecida. Não desanima. Não desanima. Sim, eu me sinto mais fortalecida, porque o quanto é difícil ver uma menina de 14, 15 anos sentada na minha frente, eu vendo, eu jogando, e ela desabafando tudo que, como tu falou no início, né, barbaridades. Barbaridade. Minha amiga, eu não sei qual o tanto de barbaridades que tu já assistiu, mas dói na alma da mulher, da mãe, do ser humano. Que aquilo aconteça. E a gente tem que guardar dentro da gente, né, essa revolta, essa dor, segurar, se manter firme ali, dar um caminho. E é difícil, gente. A gente desmorona. A gente desmorona. No nosso caso ali, com meninas que já passaram por nós já tivemos casos ali de menina mutilada, de não querer tirar um calçado porque não tinha mais unha no pé. Saía sangue. E aí ela desabafar coisas que não tinha como nós não fazer nada. A vontade que a gente tinha era pegar, tirar daquela situação, guardar dentro de ti e levar para ti. Mas se a gente não continuar fazendo o processo do amor, da caridade, de plantar uma semente, mostrar para ela que ela tem condições de sair daquela situação e que ela não precisa ficar naquilo e que ela tem aonde vir e pelo menos desabafar, conversar, porque ela sabe que aqui é um porto seguro que ela pode vir e que a gente vai fazer o que puder por ela e vai largar dentro do setor que vai cuidar dela. Isso é importante, né? Tu te estraga, porque tem coisas que a gente já escutou e que eu não consegui tirar da minha cabeça até hoje. E eu penso,
meu Deus, e se fosse comigo, e se fosse com a minha filha? E aí eu volto e agradeço ele de novo, o quanto a gente é privilegiado. Porque tem gente Exatamente. que veio para passar um pedaço que não pode ser normal. E aí entra a nossa fé, entra nosso aprendizado. Eu sou católica, mas frequento o espiritismo. E aí eu fico pensando, meu Senhor, me mostra o que eu preciso aprender. Porque E aí a gente tá aqui pra aprender. imagina a gente com uma feridinha ali, e aí vendo o tamanho da ferida daquele ser humano. A gente vê que a gente nem tem problema. A gente nem não tem machucado. não podemos reclamar, somos maravilhosas. Temos sempre um prato de comida, que é o mais importante, a saúde, o caminho. Podemos andar, falar, se movimentar, tomar um banho, gente. Gente, a gente pode fazer tanta coisa maravilhosa. E tem gente que reclama, não se reclama. Quanto mais se reclama, em dobro vem o que reclamou. Quanto mais se agradece, mais graças acontece na vida de cada um. Então, gente, a vida é maravilhosa. E vamos seguindo. E graças ao... E aí eu me pergunto muitas vezes, né, por que daquela situação. E aí eu peço, então, né, daí é hora de levei pedir. um foguetão. Oi? É que a maneira da gente conversar lá na terreira, acabei de levar um foguetão. Tá bom, vou falar perto do microfone, meu amor. Gente, e aí eu esquece o microfone. Mas já esqueceu até da hora. A hora. É verdade. Mãe, não tô te ouvindo. E aí, estou aqui. Nossa, hora. A cara dele lá olhando atravessado baixo por trás do óculos. Tá bem quieto. E aí, o que acontece, né? E que aí eu peço que Deus dê força, sabedoria, discernimento para nós continuar trabalhando e tentando fazer alguma coisa para aquela criatura que vem até nós pedir ajuda, pedir auxílio, pedir conselho, e que a gente consiga fazer, então, né, a diferença em algum momento na vida dela. Porque se nós estivermos bem, estivermos fortes, mesmo com toda a dificuldade que a gente sabe, com toda a falta do sistema, que a gente consiga ainda fazer o bem e que não termine aquela situação. E é importante isso, né, Rita? É o que nós mínimo. também possamos estar fortes, bem, nos acolhendo. Esse espaço que vocês estão abrindo para nós, né? Esse espaço aqui, o Papo de Saia, né? Para a gente poder trazer essa voz ativa, trazer essas informações, trazer essa conversa, porque tantas mulheres, né, como a mãe Ivanete comentou, muitas vezes que a gente precisa ouvir situações tão complexas, tão dolorosas, ou quem já passou, ou quem passa, às vezes aquilo te impacta de uma forma que tu fica também com aquilo na tua mente, como nós estávamos conversando, por mais que nós tenhamos treinamento, por mais que as pessoas que estão no balcão do outro lado, né, têm treinamento, mas precisam sim fortalecer o seu espiritual, fortalecer a sua autoestima, que a autoestima é para a mulher, é para o homem, é para o ser humano. A autoestima, a gratidão. Então, quando a gente agradece, tu te fortalece de energias positivas, né? As energias daquilo que tu acredita, da tua crença, da tua fé. E tu vê o teu café quentinho, o teu banho, como nós estamos falando. Então, pequenos detalhes, nesses pequenos detalhes, que a gente possa ter essa força justamente para aquelas situações, para aquelas meninas, para aquelas mulheres, para aquelas famílias que precisam desse fortalecimento, que precisam de um raio de sol, que precisam de luz, porque muitas vezes eles ficam num círculo vicioso de situações, de dores, que vêm às vezes lá de trás. Né? Então a gente sabe que, de novo, é uma força-tarefa para todos nós. Então, se nós temos que a gente consegue ver nas nossas vidas, nossa, como somos privilegiados, né? Mas que a gente não sinta culpa desse, mas que a gente se sinta cada vez mais abençoado e nos fortalecer para poder levar, então, para o outro, para o próximo, para poder abençoar o outro, para poder trazer uma mão para o outro, para poder ajudar o outro, para estudar, para conhecer, ver como é que está, né, a Casa da Mulher, o que tu está precisando, como é que está aquela casa de acolhimento, como é que está a casa, né, da mãe Ivanete, o que você... Então é isso, a gente levantar um pouquinho e doar um pouquinho. Se doar o seu tempo, né? Doar uma palavra.
independente de para quem seja, né? Trazer esse acolhimento. Trazer o acolhimento, que é o que acontece também na casa da mãe Ivanete, do pai Jorge, assim, fui muito agraciada por ter sido aceita, né, na casa da mãe Ivanete do pai Jorge. E, enfim, nós não temos mais muito tempo, então a gente já ultrapassou todos os limites de tempo. Mãe Ivanete, vou pedir que deixe uma mensagem, né? Obrigada por ter voltado. Porque assim, nós já estávamos com saudade. De reclamações. Sim. Gente, como eu já falei muitas vezes, tanto aqui quanto no Povo de Axé, tanto lá dentro da minha casa, no nosso ilê, eu sou movida a sentimento, sim, e não me envergonho disso. E esse sentimento que me transborda é de poder ajudar o próximo. Foi me ensinado isso, foi me orientado isso desde pequena, com dificuldades, sim. Não sou nascida em Cidreira, mas vim morar em Cidreira com 11 anos. E com 19 anos me apaixonei pelo pai Jorge, né? E fomos morar em outra cidade. Mas o meu amor por Cidreira continua, né? E a gente tem que ter sentimento, gente. Porque o sentimento move. Às vezes positivo, às vezes pro negativo. Mas a gente tem que ter isso dentro da gente. Porque senão a gente não é ser humano, a gente é monstro. Então, a gente tem que ser movido a sentimento. Mas sentimento de alegria, de amor, de fartura, de progresso, de sucesso. De um belo sorriso no rosto e uma alegria de viver nessa vida. Porque nós somos abençoadas. E você aí, é abençoada também? Se não é, vai ficar. Vai ficar, com certeza. Já está. Uma boa noite, meu povo. Então, hoje vimos esses projetos sociais maravilhosos da Janete, da Rita. Falamos sobre as biojoias maravilhoso, falamos sobre autoestima e falamos também no nosso tema que dói, que é a mulher, as violências, enfim. Nosso agradecimento, Rita. Muito obrigada, muitíssimo obrigada. Foi maravilhoso te ter aqui. Muito obrigada. Lu, maravilhoso também. Obrigada também, Muito querida. Obrigada. Né? E, enfim, eu sou Jandira Inês Weber de Rosso. Nossa mãe Ivanete de Ançã, queridíssima, maravilhosa. Né? E, enfim, as nossas convidadas, então. E esse foi o nosso especial falando sobre esses projetos de inclusão e autoestima. Enfim, uma boa noite a todos Boa e até a noite. próxima semana.